Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de gramática de hoje, certo? Dando continuidade aos verbos, né, que a gente viu aí nas últimas aulas, e como eu falei para vocês, que a gente vai estar dividindo eles, certo? Para que vocês possam compreender de uma forma mais clara possível, certo? E aí, para a gente só relembrar e destacar o que são os verbos, né? Lembrando que os verbos, eles vão ser palavras, tá? Que indicam acontecimentos situados, situando aí o tempo, tá? Nesse contexto, eles vão variar aí em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz, tá? Nunca esqueçam disso. Nas aulas passadas, nós analisamos aí os tempos verbais simples do modo do indicativo, não foi? E os tempos verbais compostos do modo do indicativo também. Hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos, tá? Dos modos verbais, analisando dessa forma detalhadamente, tá? O modo do subjuntivo, tá bom? Então, os verbos do modo do subjuntivo, aí a gente vai entrar agora nessa parte para que vocês possam entender de forma bem clara, tá bom? Então, olha só, o subjuntivo é um dos 3 modos verbais, tá? E ele é usado sobretudo para transmitir uma ação possível, mas incerta. Então, lembrem-se disso e tentem memorizar, tá? Que o subjuntivo, ele indica uma ação possível, mas incerta. Então, ele vai estar indicando aí uma incerteza, tá? Expressa aí um acontecimento hipotético que ainda não se realizou, certo? Por estar dependente de outro acontecimento para se realizar. Então, ele vai depender de outro acontecimento para que se possa estar sendo realizado. Podemos dizer que o modo do subjuntivo é formado aí de 3 tempos verbais, tá? Simples e 3 compostos, tá bom? Os tempos verbais simples do modo do subjuntivo, aí a gente vai ter 3, tá? Que são o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, tá certo? E aí a gente vai ter os tempos verbais compostos do subjuntivo. Aí nós temos pretérito perfeito composto do subjuntivo, pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo, futuro composto do subjuntivo, tá? Vamos analisar aí os tempos verbais simples, tá certo? O presente subjuntivo é sempre usado para expressar hipóteses ou desejos. Então, lembrem também, tá? Quando eu tô falando do presente do subjuntivo, ele vai estar sendo usado principalmente para expressar hipótese ou desejo, tá bom? Vamos para exemplo. Tomara que dê tudo certo. Para que eu fique mais calma, eu quero que você vá para casa, tá? Então, observem aí que ele está expressando sempre o desejo, né? Eu quero que você vá para casa, mas não indica aí uma certeza, ele depende da ação do outro de ir, né? Como tomara que dê tudo certo, ele tem o desejo que dê tudo certo, mas ele não tem uma certeza absoluta que vai dar, né? Tá dependendo aí de outros fatores. Mas aí a gente precisa ter uma atenção, porque esse tempo verbal, ele vai derivar, tá? Do presente do indicativo. Lembra lá do indicativo? Pois é. Aí vamos ver como é que ele fica na conjugação do verbo estudar, do verbo escrever e do verbo descobrir. Olha só. Eu estudasse, tu estudasses, ele estudasse, nós estudássemos, vós estudasseis,
eles estudassem, tá? Verbo escrever. Eu escrevesse, tu escrevesses, ele escrevesse, nós escrevêssemos, vós escrevesseis, eles escrevessem. Descobrir. Eu descobrisse, tu descobrisses, ele descobrisse, nós descobríssemos, vós descobrisseis, eles descobrissem. Vocês percebem aí que a própria conjugação, né, do verbo já indica uma incerteza, né? E o pretérito pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Ele é usado para expressar possibilidades e desejos, tá? Estando aí a ação condicionada a outra, ou seja, uma ação depende da outra, tá? E ele vai indicar aí possibilidades e desejos, ok? Seria tão bom se desse tudo certo. Esse desse aí tá indicando uma possibilidade, né? Eu ficaria mais calma se você fosse para casa. Também tá indicando uma possibilidade. Aí a gente precisa também observar com atenção que este tempo verbal deriva do pretérito perfeito do indicativo, tá bom? Vamos para a conjugação? O verbo estudar. Eu estudasse, tu estudasses, ele estudasse, nós estudássemos, vós estudasseis, eles estudassem. O verbo escrever. Eu escrevesse, tu escrevesses, ele escrevesse, nós escrevêssemos, vós escrevesseis, eles escrevem. O verbo descobrir. Tu descobristes, ele descobrisse, nós descobríssemos, vós descobrisseis, eles descobrissem. E a gente tem o futuro do subjuntivo, que é usado para expressar a possibilidade de uma ação que acontece no futuro, tá? Então, lembrem-se sempre, futuro do subjuntivo é usado para expressar a possibilidade de uma ação que vai acontecer, que acontecerá aí no futuro. Exemplo, será tão bom quando der tudo certo. Então, vocês observam que ele está gerando expectativa futura, será que dê, mas ele não indica uma certeza, né? Eu ficarei mais calma quando você for para casa. Então, é uma ação que ela vai ficar calma quando ele for, mas ele ainda não foi, né? Então, também não indica certeza. É uma hipótese, né? Uma possibilidade daquilo que vai ocorrer no futuro, tá bom? E aí, a gente também tem que ter atenção, tá? Que este tempo verbal ele é derivado do pretérito perfeito do indicativo. E a gente vai para a conjugação do verbo estudar, eu estudar, tu estudares, ele estudar, nós estudarmos, vós estudardes, eles estudarem. O verbo escrever, eu escrever, tu escreveres, eles escrever, nós escrevermos, vós escreverdes, eles escreverem. Do verbo descobrir, aí nós temos eu descobrir, tu descobrires, ele descobrir, nós descobrirmos, vós descobrirdes, eles descobrirem, tá? E aí a gente vai analisar os tempos verbais compostos, certo? A gente viu todos esses agora até o futuro do subjuntivo, lembrando que são 3, tá? No futuro do subjuntivo, ou nos tempos verbais do subjuntivo simples, são apenas 3. O presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E agora a gente vai para os verbos, os tempos verbais do subjuntivo, mas que são compostos. E aí, os compostos, a gente também vai ter 3, tá? Pretérito perfeito composto subjuntivo, ele é usado sobretudo, tá? Para expressar uma ação passada totalmente concluída. Exemplo, embora tenha dado tudo certo, fiquei desiludida.
Ele não acredita que eu tenha pedido para você ir embora, né? Então, a gente tem aí dois verbos, se vocês analisarem, né? Que estão indicando aí uma ação passada que foi totalmente concluída, tá certo? Aí a gente vale ter atenção também que este tempo verbal é formado sempre pelo presente do subjuntivo do verbo ter, mais o particípio do verbo principal, ok? Então, sempre a gente vai ter aí a formação dele no verbo ter, mais particípio do verbo principal. Olha só a conjugação. Como é que vai ficar aí? Eu tenha estudado, tu tenhas estudado, ele tenha estudado, nós tenhamos estudado, vós tenhais estudado, eles tenham estudado. Do verbo escrever, eu tenha escrito, tu tenhas escrito, ele tenha escrito, nós tenhamos escrito, vós tenhas escrito, eles tinham escrito, tá? O verbo descobrir, eu tenha descoberto, tu tenhas descoberto, ele tenha descoberto, nós tenhamos descoberto, vós tenhas descoberto, eles tinham descoberto. Então, percebam aí que a gente vai ter o verbo estudar, escrever e descobrir. Mas, para a gente utilizar o pretérito perfeito mais que composto do subjuntivo, nós temos que acrescentar aí o verbo ter, tá bom? Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo é usado para expressar uma ação anterior a outra ação já terminada no passado. Certo, gente? Olha só. Embora eu já tivesse pedido para ele ir embora, ele não foi. Então, vocês observam aí que a gente tem uma dependência, tá? De uma ação expressa no passado. A gente também tem que ter atenção aí que este tempo verbal é formado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ter mais o particípio do verbo principal, ok? Aí nós vamos ter aí uma conjugação, temos o verbo estudar, como os demais que a gente viu, né? Escrever e descobrir. Olha só. Eu tivesse estudado, tu tivesses estudado, ele tivesse estudado, nós tivéssemos estudado, vós tivesseis estudado, eles tivessem estudado. Eu tivesse escrito, tu tivesses escrito, ele tivesse escrito, nós tivéssemos escrito, vós tivesseis escrito, eles tivessem escrito. Verbo descobrir. Eu tivesse descoberto, tu tivesses descoberto, ele tivesse descoberto, nós tivéssemos descoberto, vós tivesseis descoberto, eles tivessem descoberto, tá? Futuro composto do subjuntivo é usado para expressar uma ação no futuro que estará terminada antes de outra ação no futuro, tá? Quando tudo tiver dado certo, você ficará mais feliz. Eu ficarei mais calma quando você tiver ido embora, tá? Então, sempre lembre-se disso, que o futuro composto do subjuntivo, ele vai expressar uma ação no futuro que estará terminada antes de outra ação. Aí vale ter atenção também que esse tempo verbal é formado pelo futuro simples do subjuntivo do verbo ter, mais particípio do verbo principal, ok? Então, vamos ter aí dois verbos. Eu tiver estudado, tu tiveres estudado, ele tiver estudado, nós tivermos estudado, e vós tiveres estudado, eles tiverem estudado. Eu tive escrito, tu tiveres escrito, ele tiver escrito, nós tivermos escrito, vós tiverdes escrito, eles tiveram escrito. Verbo descobrir, eu tiver descoberto, tu tiveres descoberto, ele tiver descoberto, nós tivermos descoberto, vós tiverdes descoberto, eles tiverem descoberto, ok? E aí a gente encerra o modo subjuntivo, que ele é bem mais simples, bem mais só tem apenas 3 tempos aí, né? Bem fáceis, 3 para os modos simples
e 3 para o composto, tá bom? Então, vocês leiam com atenção, usem o material de vocês, tá? Do módulo didático. Temos aí os exercícios para vocês responderem agora durante a aula, tá? Qualquer dúvida eu estou aqui disponível para tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!